Bom dia! Hoje é um grande dia. Aqui estamos para mais um exercício. Depois de ter feito o milagre da manhã, de ter estado em silêncio, de ter acordado uma hora mais cedo, de ter respirado, de ter feito as minhas afirmações, de ter lido a palavra, de ter visualizado onde quero atingir, onde quero chegar. Bom dia, Aline. De ter agradecido por tudo aquilo que eu tenho e por tudo aquilo que ainda virá, porque não é a sombra sequer daquilo que há de vir. De ter feito alguns exercícios de flexões abdominais, dorsais, agachamentos, e agora estou aqui a cumprir com mais uma parte do exercício diário e com o meu compromisso, que é abrir uma live todos os dias. Ontem falei-vos de lealdade, hoje vou-vos falar de simplicidade. A ideia é que amanhã depois vos falo sobre o coração ensinável. São 3 características que nós devemos procurar nas pessoas que caminhem connosco. E hoje então é a simplicidade. E a simplicidade revela a grandeza das pessoas. Bom dia, Andreia. Bom dia, Nildo. Dizia eu que a simplicidade revela a grandeza das pessoas. E há coisas que eu aprendi ao longo da vida que quanto mais uma árvore cresce, mais ela coloca raízes profundo para a poder... Bora para cima, Nildo, vamos embora. Mais ela coloca raízes para dentro da terra para a sustentar. E ela, quando está a fazer isto, não está a fazer barulho. Não precisa de provar a ninguém que é uma árvore, não é? Ela simplesmente cresce. Ela, para crescer para cima, tem que aprofundar as suas raízes. Dizem os estudiosos que uma árvore terá mais ou menos o mesmo tamanho para cima que tem para raízes. Porquê? Para a poder sustentar. E por isso ela simplesmente cresce. E curiosamente acontece mais ou menos o mesmo com as pessoas. Quanto mais maduras elas são, quanto mais maturidade têm, menos necessidade têm de ostentar, de impressionar. E infelizmente nós vivemos muito numa geração que está muito agarrada, muito apaixonada em parecer. Não em ser, em parecer. Em parecer bem, em parecer rico, em parecer inteligente, parecer feliz, parecer que é evoluído espiritualmente. Só que esquecem-se de algo muito importante, é que Deus não trabalha nas aparências. Ele sempre trabalhou em algo muito importante, que é a sinceridade do nosso coração. E muitas vezes faço uma pergunta a mim próprio: se ninguém soubesse, se ninguém me visse, se não tivesse aqui ninguém na live, se ninguém visse aquilo que eu faço, será que eu continuaria a fazer tudo da mesma maneira? Já te perguntaste a ti próprio se aquilo que fazes é por ti e por algo maior, ou se é para apareceres? Se é para mostrares a alguém, se é porque necessitas da aprovação de alguém. E de alguma forma a resposta que tu encontrares, que eu encontrar, que nós encontrarmos, revela muito sobre nós, revela muito sobre algo que não se vê, não é? Que não vem num currículo.
Diz-nos aqui a Aline: a felicidade mora na simplicidade e as pessoas buscam outras coisas e se esquecem de desfrutar o caminho. Um café, um almoço juntos, um banho de chuva, e já agora, Aline, um banho de mar, deve estar próximo de dar o teu. Tudo o que não custa, mas é tão caro. Exatamente. Percebo perfeitamente o que queres dizer. Porque há muitas coisas, como eu falava ontem da lealdade, há muitas coisas que o dinheiro não compra. Dinheiro nenhum no mundo compra. E eu ontem falava-vos, até vos dei aquele exemplo do Trump, que as pessoas criticavam por ele ter escolhido pessoas para ficarem à sua volta, que até nem percebiam tanto das pastas, dos assuntos para os quais tinham sido nomeados. Só que ele não nomeou pela competência, ele nomeou pela lealdade. Porque a competência nós pagamos. A competência tu consegues pagar. Tens uma doença, queres um médico. Se tiveres dinheiro, pagas o melhor. Pagas o topo do que existe. Mas não consegues pagar a lealdade de uma pessoa para contigo. Isso não consegues pagar. Ou essa pessoa permanece e está contigo, ou então, à primeira onda que o barco faça, ele salta fora. E isso o dinheiro não paga, não é? E como dizia aqui a Aline, há coisas que não custam nada, mas que ao mesmo tempo são tão caras, não é? E nós então, nos códigos, digam-me lá aí o que é que vocês acham. Nós nos códigos do Fajão dizemos muitas vezes que aquilo que é invisível decide muitas das vezes o que depois é observado por todos, torna-se visível. E a simplicidade é uma destas coisas invisíveis. Invisíveis parecem invisíveis, mas depois na realidade não são, não é? Não, são coisas que não aparecem nas redes sociais, não recebem aplausos, que não dão manchetes, não é? Dos jornais e das revistas e das bom dia Fernando, e das revistas cor-de-rosa, mas é sem dúvida uma das qualidades mais raras que um ser humano pode desenvolver. Fernando, hoje estamos a falar de simplicidade e só para te pôr a par, estamos a falar das 3 características que nós devemos procurar nas pessoas, que devemos trazer para o pé de nós para caminharem connosco. Ontem falei-vos de lealdade e hoje estou-vos a falar de simplicidade. E amanhã falaremos, se Deus me permitir acordar, falaremos de ter um coração ensinável. Dizia eu que a simplicidade é uma das qualidades mais raras que um ser humano pode desenvolver, porque ser simples não é pensar pouco de si, achar-se desmerecido, não é nada disso. É não precisar de pensar em si o tempo todo, é não ter que estar constantemente a olhar para o umbigo, não é? Como muitas pessoas fazem, porque existe uma enorme diferença entre a simplicidade e a pobreza. Olá Filomena, bom dia. Existe uma grande diferença entre simplicidade e pobreza, entre simplicidade e falta de ambição, entre a simplicidade e a mediocridade, que é, como sabem, embora nós olhemos para esta palavra e achemos ofensiva, bom dia, achemos ofensiva, mas mediocridade não é nada mais, nada menos do que a média. E há muita gente que vive na mediocridade, vive na média, não vive no excepcional, vive na média, faz tudo na média, mas depois também quer resultados excepcionais, mas vive na média. Não sei se isto faz sentido para alguns. Portanto, simplicidade não é mediocridade. E eu já vos falei várias vezes isto que vos vou dizer, para mim é o meu grande exemplo. Jesus Cristo foi o homem mais influente e que nós devemos de seguir os seus exemplos, que passou por esta terra, e eu acredito que nenhum líder
O verdadeiro líder mudou tanto a história como Jesus Cristo. E, no entanto, vejam o percurso dele. Nasceu numa manjedoura. Estava escrito que entraria em Israel sentado num jumento, ou seja, num burro ainda jovem que nunca tinha sido montado. Foi lavar os pés aos seus discípulos, àqueles que ele escolheu para caminharem consigo. Portanto, supostamente muito inferiores a ele, não é? Porque temos o mestre e temos os discípulos. E ele decidiu dar-nos o exemplo de lavar os pés aos seus discípulos. Falava com crianças e pedia para que deixassem chegar a ele as crianças, pela simplicidade do coração das crianças. Parava para ouvir as preces dos que estavam doentes, cegos, paralíticos, leprosos, que a todos curava. Portanto, se nós pensarmos em tudo isto, sentava-se à mesa e foi muitas vezes criticado pelos fariseus, que eram os religiosos da altura, não é? Quem sabia a lei, quem sabia ler e escrever, quem transmitia a palavra, foi muitas vezes criticado por comer, por se sentar à mesa com os publicanos e os pecadores. E se nós pensarmos em tudo isto, os céus, não é? Deus, escolheu vestir-se de simplicidade. Não escolheu vestir-se de grandeza. Porque Deus nunca confundiu a grandeza com a ostentação. E há pessoas que entram numa sala e querem ser a última Coca-Cola do deserto. Nunca vos aconteceu isso? Estarem num sítio que essa pessoa parece um autêntico pavão. Quer ser a pessoa mais importante da sala, quer ser a última batata do pacote. No entanto, há outras pessoas que, quando entram, gostam de fazer com que os outros se sintam importantes. E essas pessoas são diferentes. Estas carregam um coração de Cristo, não é? Do exemplo que Ele nos deixou. Bom dia, Nuno. E sabes qual é um dos maiores perigos quando nós temos sucesso? Não é o dinheiro ou a fama, nem é o reconhecimento. É muitas das vezes acreditar que nós somos os maiores, é acreditar que nós é que fizemos tudo. Bom dia, Nuno. É acreditar que tudo foi feito por nossa causa, é aquele orgulho silencioso que vai caminhando em nós devagar, vamos nos achando superiores, começamos a deixar de ouvir conselhos, depois começamos a não aceitar correções e mais tarde acabamos por deixar de servir. E sem percebermos, não é? Com esta soberba, com este orgulho que se vai instalando em nós, começamos a acreditar que já sabemos tudo. E quando isso acontece, quem é que pode ensinar alguma coisa a quem já sabe tudo? Vocês que estão aí, digam-me lá, já alguma vez tentaram ensinar alguma coisa no vosso trabalho, no vosso dia-a-dia, e a pessoa diz-vos logo, eu já sei, isso eu já sei. Nós estamos a tentar explicar como é que se faz. Não, eu já sei. Vocês acham que uma pessoa dessas... Já aconteceu isso a alguém? Digam lá aí nos comentários. Acham que uma pessoa assim consegue aprender alguma coisa? Estará disposto para receber alguma informação? Ou essa pessoa é a última batata do pacote e já sabe tudo? E quando isto acontece, quando nós deixamos que estes sentimentos, estas emoções tomem conta de nós, principalmente do nosso coração, é exatamente aí que o crescimento para, que ele termina e nós nem nos apercebemos, não é? Porque achamos que sabemos tudo e de vez em quando é com cada chapada e muitas das vezes merecida, mas depois perguntamos-nos porque é que isto me aconteceu, não é?
Porquê é que isto me aconteceu? Por que será? Porque deixámos levar-nos num estadio que não nos engrandece, que não nos permite crescer, que não nos permite continuar a avançar como fizemos enquanto tínhamos humildade. Não é? Vocês sabem que eu ando sempre com os feijões e com os códigos dos feijões, e o feijão ensina-nos uma verdade extraordinária. É que quando nós colocamos uma semente na terra, ela desaparece. Um dia, Júlio, ela desaparece. Fica lá embaixo escondida, não é? Ninguém a vê. Só que é precisamente durante esse momento, durante esse processo de humildade, que esse processo de crescimento de raízes que ninguém vê lhe vai permitir romper a terra e crescer. Agora imaginem que a semente, já vos falei isto algumas vezes, ela se recusa a ser enterrada. Ela quer ficar ali numa prateleira sossegadinha, não quer ir para dentro da terra, não quer passar a pressão, não quer passar a umidade, não quer passar a dúvida, não quer destruir a sua casca, que é tão bonita, não quer passar pelo processo. O que é que vai acontecer? Ela nunca se vai transformar numa planta, não é? Ela vai viver o resto da sua vida a olhar para si própria, a olhar para o seu umbigo, sozinha, ali naquela prateleira onde nós a colocamos. E muitas das vezes na nossa vida interagem connosco pessoas que nós vemos que elas querem o fruto, só que recusam o processo, recusam a transformação, recusam-se meterem-se na terra. Querem o palco, não é? Mas não querem aquele período de silêncio em que é preciso estar lá embaixo a ganhar raízes. Querem colher muitos frutos, mas não querem ter que entrar para a terra, para a umidade, para a pressão, para o frio. No entanto, querem o reconhecimento, não é? Mas não querem servir. E Deus continua a fazer exatamente o contrário. Nenhuma planta começa por dar fruto e depois dá caule e depois dá folhas e depois, que eu conheça. Não sei se tu conheces outra diferente. Mas nenhuma começa pelo fruto. Todas começam primeiro pelas raízes, por entrar para a terra, por passar um processo, por ganhar força e depois então é que elas começam a romper, a ganhar folhas, a fortalecer o caule, a dar flor e depois dar fruto. Portanto, primeiro, tudo começa pelas raízes. E só depois é que aparecem então os frutos. E a Bíblia foi-nos mostrando vários exemplos. Eu gosto muito de usar a Bíblia porque, independentemente de tu acreditares ou não em Deus, é um livro que pode ser lido de forma histórica, pode ser lido porque é um livro que conta muito sobre o povo de Israel, muito. Pode ser lida de uma forma cristã também, não é? E pode ser lida como um livro de conselhos. E se não for de outra forma, pelo menos lê como livro de conselhos. Porquê? Porque se nós aplicarmos muitos dos conselhos que estão naquele livro fantástico, a nossa vida seria muito melhor. Isso te garanto. E um dos exemplos que aparece lá, nesse livro fantástico, é sobre Davi. Davi passou anos em que era pastor, não é? Cuidava de ovelhas, e teve que o fazer muito antes de vir a ser o rei de Israel, de vir a matar o Golias, de andar a fugir de Saul, que era o rei na altura, de toda aquela história. Ainda ontem vos falei um pouco sobre isso. Temos o exemplo do José, que vos falei ontem, que teve que, depois de ter tido a visão, de ter sido vendido pelos irmãos, de ter ido para a casa de Potifar, trabalhar como mordomo, da mulher dele se ter metido com ele e ele não ter rompido aquela lealdade que tinha para com
o seu senhor, foi colocado na prisão e até na prisão ele administrou a prisão. Porque está lá escrito que ao fim de um tempo ele tinha as chaves da prisão. Portanto, ele teve que administrar, teve que aprender a administrar uma prisão muito antes de vir a administrar o próprio Egito, porque ele veio a revelar os sonhos que o faraó estava a ter, de 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria. Temos outro exemplo também, muito conhecido, que tirou o povo de Israel da servidão do Egito, que foi Moisés, e que, vocês pensam, alguns conhecerão a história, mas de uma forma rápida, como o faraó na altura achava que os israelitas estavam a reproduzir muito rapidamente e rapidamente iriam ser mais, principalmente os homens, mais do que os egípcios, poderiam tomar conta do Egito, e então começou a mandar matar todas as crianças. Nessa altura nasceu Moisés, a mãe ainda o escondeu durante um tempo, e a determinada altura não dava para esconder mais tempo e fizeram uma cesta, não é? Uma espécie de uma jangadazinha pequenina, meteram-no lá dentro e puseram-no no rio. E puseram-no no rio não foi ao calhas, foi com intencionalidade. Porquê? Porque eles sabiam que todos os dias a filha do faraó ia tomar banho naquela zona. Então eles colocaram o cesto, e o cesto foi andando até à filha. E a filha, ao ver um bebé tão bonito, disse: "Ai, que bebé tão lindo, vou criá-lo." E a irmã de Moisés, que já sabia, foi acompanhando o cesto, e quando viu que a filha do faraó tinha ido buscar, já viram, a Bíblia é tão gira, isto, se não for por outro motivo, até por estas histórias, porque isto são histórias que estão lá escritas, não é? Até como um livro de histórias é fantástico de ler. E então, a filha, a irmã neste caso, foi ter com a filha de Faraó e disse: "Olha, se quiseres eu arranjo-te uma mãe hebreia que te pode alimentar esse filho." Então, e não é que ela disse que sim, ainda pagou à mãe de Moisés para dar de mamar ao Moisés. Já viram isto? Bom, mas isto para vos dizer que ele foi criado como filho da filha do faraó, portanto com toda a honra, e depois de ter morto um egípcio teve que fugir para o deserto e andou 40 anos a cuidar do gado do seu sogro, até que um dia foi ativado, até que um dia Deus disse-lhe: "Olha, ouvi as preces, ouvi o clamor, ouvi os pedidos do meu povo, agora vai ao Egito que eu quero que os libertes." Portanto, e onde é que estava a ostentação de Moisés? Onde é que estava a grandeza de Moisés? Andava a guardar cabras e ovelhas há 40 anos. Portanto, a simplicidade, e isto a Bíblia mostra-nos, nunca atrasou o propósito de ninguém. Muitas das vezes só o preparou. E há uma frase que eu guardo muitas vezes comigo, é que quem precisa, ouçam esta, quem precisa de parecer grande, normalmente ainda não descobriu quem é. Normalmente é alguém que está dependente da aprovação de alguém, dependente dos elogios de alguém, dependente das críticas de alguém, ainda não sabe quem é ou quem Deus diz que ele é. Essas pessoas é que precisam efetivamente dessa aprovação. Porque, vejam isto, um exemplo que uma vez eu ouvi e fez putz na minha cabeça, que é: quando tu tens um diamante na mão e tu tens a certeza que aquilo é um diamante, não é? Tens essa confirmação, ou porque pagaste muito dinheiro por ele, ou porque um especialista te disse: "Ok, isto é um diamante." Quando tu tens aquilo na mão e sabes que aquilo é um diamante, tu importas se alguém disser que aquilo é uma pedra de quartzo, ou que é um carvão, ou que é outra coisa qualquer. Tu importas-te com isso. Quando tu sabes verdadeiramente o que tens na tua mão, quando tu sabes verdadeiramente aquilo que tu carregas, tu importas-te com aquilo que os outros dizem. Será que isto faz um putz na vossa cabeça?
Porque quem verdadeiramente conhece a sua identidade não precisa de viver para impressionar os outros. Não precisa de fazer nada à espera que o outro aprove, à espera que batam palminhas, não é? Limita-se a viver para servir. E o servir é honra. O servir nunca diminuiu ninguém. Pelo contrário, foi o servir, foi o serviço que fez com que Jesus Cristo fosse inesquecível. Quantas e quantas vezes acham que aquelas frases que eu vos disse há pouco sobre ele ter lavado os pés dos seus discípulos, portanto, ele mestre, discípulo, ok? E o mestre veio lavar os pés do discípulo. Portanto, veio colocar-se debaixo do discípulo, veio servir os discípulos. Quantas vezes é que vocês acham que isto foi exaltado? Foi este servir que o tornou inesquecível, não apenas nisto, mas em tudo, não é? E eu gostava de vos falar agora de uma característica que eu observo em todas as pessoas que crescem. Elas normalmente são acessíveis, atenção, acessíveis não é estar, peço desculpa pela expressão, mas de perna aberta, não é estar de perna aberta à espera da agenda do outro, ok? Ser acessível é estar disponível, não é estar de perna aberta, ok? Estas pessoas que são simples, normalmente cumprimentam toda a gente, desde o mais alto ao mais baixo, desde o porteiro, senhora da limpeza, ao grande empresário. Eles cumprimentam toda a gente, têm sempre um sorriso para dar um bom dia. Nós nunca sabemos como é que a pessoa do outro lado está, esteja ela cá em cima, seja ela mestre ou discípulo. Percebem o que é que eu quero dizer? Grande parte das vezes, estas pessoas têm uma característica que é fundamental, que é 2 ouvidos e uma boca. 2, 1. O que é que isto quer dizer? Se calhar um destes dias iremos falar também uma live sobre isto. Então, se Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, o que é que Ele quererá que nós façamos? Se calhar, ouvir mais do que falar, não? Ouvir 2 vezes, falar uma. Portanto, ouvir o dobro daquilo que falamos. E há muitas pessoas, os outros, não os que são simples, os outros, só querem é falar. Aqueles que são a última batata do pacote, aqueles que são a última Coca-Cola do deserto, sabem? Aqueles que falei no início desta live. Onde chegam, querem é falar. Eu. O eu está sempre na boca desta gente. Pessoa simples, não. A pessoa simples, 2 ouvidos, uma boca. Ouvir o dobro daquilo que eu falo. São aqueles que agradecem, são aqueles que reconhecem as pessoas que os ajudaram ao longo do seu percurso. Exatamente, Júlio. Servir é honra. Isto liga diretamente à humildade também. Portanto, reconhecem quem os ajudou. Não olham para ninguém de cima, seja o porteiro ou o grande empresário, porque sabem de onde vieram. Todos nós viemos do pó, amigos. E sabem para onde é que nós vamos voltar? Por maiores que sejamos, por mais dinheiro que tenhamos, por mais cargos que nós tenhamos, sabem o que é que nós levamos no dia em que Deus disser, hoje para ti já chega. Sabes o que é que tu levas? Levas aquilo que te quiserem pôr dentro do caixão. Levas uma roupita vestida e o resto fica cá tudo. Fica cá o orgulho, a soberba, fica cá tudo aquilo que tu te achavas. Fica cá tudo. Portanto, somos pó e ao pó voltaremos, não é? E nunca esqueçam que quem é que nos deu tudo?
Quem é que nos deu tudo aquilo que nós temos? Quem é que nos dá o respirar? Quem é que nos dá, como no outro dia, esta fez moça em mim, não é? Fez um putz cá dentro. Foi aquilo que a Alina disse no outro dia, que é o podermos saborear. Algum de vocês tinha esta percepção, ou pelo menos tinha isto na vossa cabeça, o poder saborear quão bom que é? Só isto, uma coisa tão simples. Poder escolher os alimentos que queres comer e sentir o sabor que eles têm. É que há muitos que são alimentados... Bom dia, Isabel. Há muitos que são alimentados por uma sonda nasogástrica, por um tubo que é metido pelo nariz e vai até ao estômago e são alimentados com uma seringa de líquido. E nós, como temos tudo, não é? Como temos aquelas coisas todas básicas, nem damos conta daquilo que temos. E é por isso que, quando eu procuro pessoas para caminhar comigo, não olho aos talentos. Porque eu disse-vos há pouco, Isabel, estamos aqui a falar sobre as 3 características, e hoje é a segunda, sobre as pessoas que nós devemos, as características que nós devemos procurar nas pessoas para caminharem connosco, não é? Ontem foi lealdade, hoje é simplicidade e amanhã será um coração ensinável. E dizia eu que quando nós procuramos pessoas, não devemos procurar pelos talentos ou pelas habilidades, porque isso paga-se. Isso, se nós tivermos dinheiro, compramos o melhor. Agora, um coração simples. Os 5 sentidos são dádivas, sem dúvida, Fernando. E o Fernando é médico e sabe perfeitamente do que é que está a falar. É porque nós nem... E agora que ele fez isto foi mais um putz gigante. Eu estava a pensar no sabor. Então e a visão, amigos? E a visão? Digam-me lá. E a visão? Alguém gosta da visão? Alguém se lembra que vê quando há tanta gente que infelizmente ou teve problemas de cataratas, ou teve um acidente e ficou sem ver, ou nasceu cego e não consegue ver a cor, não consegue ver a cara de um marido, de um filho, Isto mexe. Será que isto faz aí um putz nas vossas cabeças? Ou não? Diz-nos aqui, Isabel, já meti muitas, infelizmente, as sondas nasogástricas nos idosos e é triste não poder sentir o sabor de nada. Pois, como faço voluntariado no IPO, diz-nos o Nuno, é algo que valorizo muito. Todos os sentidos que posso usar de forma natural, como o ato de respirar. Pois é, mas nós achamos que isto, tudo o que anda à nossa volta, depende de nós. Fomos nós que criámos, não é? E muitas das vezes tem a ver com aquilo que nos foi atribuído por alguém superior, que eu acredito que é Deus. E por isso, quando nós procurarmos, então, pessoas para caminhar connosco, não olhem ao currículo, olhem ao coração, porque os currículos pagam-se. Eu quero um especialista nesta área. Eu vou e pago. Agora, lealdade eu não consigo pagar. Eu até posso dar muito dinheiro, mas no momento em que há um aperto, ele salta fora e vai para outra empresa, ou vai para outro lado qualquer. Simplicidade não se paga. Não é? Ou nós somos, não se paga para ser. Ou nós somos, ou nós não somos, não é? Portanto, eu olho, ou procuro olhar, olá Leila, procuro olhar para o coração, porque é muito mais fácil nós passarmos competências, nós pegarmos em alguém que é leal, simples e tem um coração ensinável e ensiná-lo e passar-lhe as competências que eu quero nele para trabalhar comigo. É muito difícil nós conseguirmos modificar o carácter de alguém. Agora, uma pessoa simples aceita aprender, aceita a correção quando ela tem que ser dada. Essa pessoa aceita recomeçar um novo processo, se for preciso. Aceita dizer,
olha, não sei. Porque se fizer como aos outros, já sei. Nós vamos a tentar ensinar, eu já sei fazer. Vamos a tentar ensinar, eu já sei fazer. Esses são aqueles que ninguém lhes consegue ensinar nada. Esses não são bons para caminhar connosco. Porque depois acontecem coisas mal feitas e sabem qual é normalmente aquilo que essas pessoas fazem. É passar a culpa para alguém. É dizer, não fui eu. Ou foi fulano tal. Ou foi por causa disto. Foi por causa daquilo. Não foi pelo orgulho e pela soberba que eles têm de não querer aprender. Não é? E quando nós aprendemos a dizer eu não sei, vocês sabem qual é a força desta frase? É que só está disponível para aprender aquele que admite que ainda não chegou lá, que ainda não sabe. E a simplicidade abre, efetivamente, esta porta de crescimento. Quando o orgulho a fecha. Não é? Quando eu sou orgulhoso, quando eu acho que sei tudo, eu não estou disponível para aprender. Agora, quando eu tenho simplicidade, efetivamente eu aprendo todos os dias. Exatamente, Filomena. As pessoas são tão cheias de si mesmos, como eu dizia, coisas que se usa, frases que se usa na gíria, não é? Serem a última batata do pacote, serem a última Coca-Cola no deserto. Para esses, já sabem tudo, já são tudo, não é? E talvez Deus não esteja à procura da pessoa mais preparada. Ele está à procura, sem dúvida, daquela que estiver disponível. Daquela que continua a servir, mesmo quando ninguém vê. Daquela que continua a agradecer, mesmo quando às vezes podia reclamar por isto ou por aquilo, mas ainda assim começa por agradecer. E aquela que continua a aprender, mesmo quando até já sabe muito, não é? E vou dar o exemplo ali do nosso amigo Fernando, que é um médico especialista em urologia, e aconselho-lhes a ir ver a live que nós fizemos sobre a saúde do homem, e vamos preparar a segunda parte muito brevemente, mas aconselho-vos a ver, porque nós homens somos muito desleixados e depois admiramos, não é? Quando as coisas acontecem. Mas ia-vos dizer que é um homem, um grande homem com 25 anos de experiência e de certeza absoluta, e ele disse isso no outro dia, que continua à procura sempre das novidades, continua à procura sempre de aprender mais, não as coisas que estão escritas em livros que têm 20 anos, porque isso ele já não precisa, mas das coisas novas, das novas terapêuticas, das inovações para poder servir melhor. E é exatamente isto. Se ele dissesse, não, eu já tenho 25 anos, eu já sei tudo, daqui a 2 ou 3 anos estava completamente desatualizado. Fernando, não sei se ainda estás por aí e se podes dizer alguma coisa sobre isto. Portanto, dizia-vos eu que Deus nunca procurou aqueles vasos bonitos. Ele procura essencialmente os vasos disponíveis. Exatamente, Júlio. Está-vos aqui o Júlio a dizer que também está sempre disponível para aprender algo novo, mesmo tendo muita experiência na área em que trabalha. Claro, isto é de uma pessoa inteligente e é assim que todos nós, diz-nos aqui o Fernando, sim, sempre a aprender. E tem que ser assim, porque quando nós achamos que sabemos tudo, amigos, garanto-vos que é a altura que nós começamos a ficar para trás. E dizia eu que há uma promessa maravilhosa na Bíblia, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não sei se já leram algumas partes em que ele diz que os muito inteligentes leem e não compreendem. Já viram isto seguramente em algumas partes da Bíblia, mas está lá tudo escrito. Porquê é que os mais inteligentes não compreendem? Por que será? Não é? Pensa um bocadinho nisto. Se o próprio Deus decide aproximar-se dos humildes, porquê é que nós haveríamos de seguir um caminho diferente, não é? E eu quero chegar já ao fim. Já tenho aqui 12 km feitos. Deixar-vos aqui uma imagem. Quando nós olhamos para um fajoeiro carregado de vagens, não é?
Acham que sabem tudo, exatamente. Quando nós olhamos para um feijoeiro carregado, não é? Das vagens onde estão os feijões lá dentro, nós reparamos uma coisa. Quanto mais fruto ele produz, e eu até gostava de tirar uma foto para vos mostrar, depois eu se calhar, não sei se ponho aqui se mando lá para o grupo, se ponho aí, mas tentem seguir este exemplo, que este exemplo é fantástico. Quanto mais fruto a árvore, o feijoeiro, e eu vou-vos mostrar 2 pereiras que tenho aqui à volta de minha casa, onde se nota claramente isto. E o ensinamento é, quanto mais ela produz, mais ela se inclina. Vejam lá se isto faz putz. Eu tenho ali 2 pereiras que são assim, mas de tanta fruta que têm, olhem, estão assim. Percebem o que é que eu quero dizer? O peso da fruta é tanto que os ramos estão todos inclinados. O peso da fruta faz com que os ramos deixem de estar direitos. E na natureza, o fruto faz a planta inclinar-se. E na vida também deveria ser assim. Quanto mais fruto, mais nós servimos. Quanto mais fruto, pensem, vejam, isto são coisas tão simples, que nós, se olharmos para a natureza, tiramos códigos que nunca mais acabam. Eu vou tirar a foto, pelo menos para o nosso grupo eu vou mandar, não sei se farei um post sobre isso, mas se calhar talvez até faça, que eu tenho ali pereiras, algumas que inclusive já partiram de tanto peso, de tanta inclinação. Portanto, quanto mais fruta tu produzires, quanto mais resultados tu deres, mais nós servimos, mais disponíveis estamos, mais simples somos, menos necessidade temos da aprovação dos outros. Porquê? Porque estamos carregados de fruta. Nós estamos carregados de fruta, nós estamos carregados de resultados. Não precisamos de depender da aprovação dos outros, da crítica dos outros, daquilo que os outros dizem, porque sabemos que temos um diamante na mão e sabemos que é um diamante verdadeiro. Sabemos o valor que esse diamante tem. Compreendem? Será que isto faz aqui um putz grande aí na vossa vida? Diz-nos aqui o Júlio, boa observação. Faz todo o sentido. E o Fernando, e usar o que sabemos para inovar, para repensar. Claro que sim. Criar mais conhecimento, e é isso que nós fazemos. E quando nós nos interligamos com outras pessoas que têm um coração como o nosso, que são simples, que são leais, que têm um coração ensinável, nós vamos produzir esse maior quantidade de conhecimento. Vamos produzir isso para poder ajudar alguém, para poder ficar com os ramos assim, minha gente. E na vida isto também deveria de acontecer, não é? Quanto mais Deus nos abençoa, mais humildes deveríamos tornar-nos, porque a verdadeira grandeza não faz barulho. A verdadeira grandeza serve. Isabel, não sei se ainda estás aí e se isto te diz alguma coisa, de uma conversa que tivemos em tempos. Porque aqueles que são maiores deixam-se estar sossegaditos. Não precisam de andar aí nos Facebooks e aqui e ali a dizer que tem isto e que tem aquilo e tem aquilo outro, e o carro e o barco e a casa e a mala da Louis Vuitton e o sapato da Gucci. Não precisam de andar a ostentar. Não quer dizer que não tenham, mas não precisam de ostentar. Lembrem-se aqui desta frase: a vida não responde às aparências, responde ao caráter. Embora muita gente ande atrás das aparências. E a simplicidade é o idioma que o caráter fala sem precisar de palavras. Quem tem caráter é simples. Amanhã vou-vos falar da tal outra qualidade que nasce exatamente desta. Porque como é que eu posso ter um coração ensinável se eu não for simples, se eu não estiver disposto a aprender? Não é? Porque uma pessoa simples está preparada para fazer algo que muda destinos, que é aprender, como dizia ali o Fernando.
Portanto, vamos falar sobre um coração ensinável amanhã, porque Deus pode usar uma pessoa simples, pode usar uma pessoa leal, mas só consegue transformar aquele que nunca deixa de aprender. Por isso, espero por vocês amanhã. Se quiserem ver a conclusão aqui da trilogia, e um dia abençoado para todos vocês, e espero que hoje tenha feito também alguns putos aí na vossa vida. Um abraço e um dia fantástico.